Há momentos na vida em que tudo parece parar. O tempo desacelera, o mundo silencia, e a alma se vê diante de um vazio que parece não ter fim. Você ora, fala, pede, implora, e ainda assim o céu permanece quieto. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento visível. É como se Deus tivesse se afastado, como se o universo tivesse se esquecido de você. Nesse instante, o coração se enche de perguntas, e a fé se mistura com o medo. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É presença em outra frequência. Ele não te abandonou. Está apenas te ensinando a ouvir de outro modo. Deus não se manifesta apenas com palavras ou milagres evidentes. Às vezes, ele se revela justamente naquilo que você interpreta como ausência. O silêncio divino é um convite ao amadurecimento espiritual. Ele não fala quando quer te punir, mas quando quer te transformar. Porque há respostas que o coração ainda não está pronto para entender. E há orações que, se fossem atendidas antes do tempo, te destruiriam em vez de te elevar. É por isso que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais sábia que Deus pode te dar. Enquanto você pede explicações, ele constrói propósito. Enquanto você busca respostas, ele trabalha em silêncio. Enquanto você chora por sinais, ele está moldando tua alma, preparando o terreno da tua fé. O que parece demora, para ele é precisão. Deus não age conforme o teu relógio. Ele age conforme o teu crescimento. Ele sabe o que precisa ser curado antes de ser concedido. E às vezes, a cura acontece no silêncio, no espaço entre a tua vontade e o plano que ele escreveu antes mesmo de você existir. Há dores que vêm para ensinar, não para punir. A dor é a linguagem que Deus usa quando o ego não quer ouvir. É o professor mais severo, mas também o mais honesto. Porque é através dela que aprendemos a soltar o controle, a confiar no invisível, a nos desapegar do que não é essencial. O sofrimento, por mais cruel que pareça, é o processo onde a alma é refinada. Ele arranca o que é falso, purifica o que é impuro e revela o que é verdadeiro. O silêncio de Deus é o campo onde essa lapidação acontece, longe dos olhos, mas profundamente dentro do espírito. Você pode não perceber, mas há poder no silêncio. Há sabedoria em cada ausência. Quando Deus se cala, ele está te observando, medindo tua fé, provando teu coração. Ele quer ver o que você faz quando ninguém te vê. Quer saber se continua acreditando mesmo quando nada acontece. Porque fé não é acreditar quando tudo vai bem. Fé é permanecer quando tudo parece perdido. É confiar quando o céu está mudo. É continuar andando mesmo quando não há caminho à vista. O silêncio é o treinamento da fé. É o espaço entre o que você pede e o que você se torna. Nesse intervalo, o velho precisa morrer para que o novo possa nascer. Deus permite o deserto porque é nele que o homem encontra a própria essência. É fácil acreditar quando há bênçãos, quando há luz, quando há respostas. Mas quando a alma entra na escuridão e o ruído do mundo se cala, é ali que a fé verdadeira se manifesta. Porque o silêncio não é vazio, é o som de Deus trabalhando em segredo. Quantas vezes você se desesperou acreditando que Deus te havia esquecido? E depois, com o tempo, percebeu que tudo aquilo era necessário. Que a demora fez sentido, que a perda te fortaleceu, que o silêncio te ensinou o que a voz nunca poderia explicar? Deus não se ausenta, ele se recolhe. Ele se retira do palco da tua vida por um momento, para que você perceba que a força dele já está em você. E quando entende isso, o silêncio deixa de doer e passa a consolar. O ser humano tem medo do silêncio porque ele revela demais. No barulho você se distrai, finge que está tudo bem, evita olhar para dentro. Mas o silêncio te obriga a encarar a tua própria verdade. É nele que você ouve os ecos da tua alma e as respostas que estavam escondidas debaixo da pressa. É nele que Deus fala sem palavras, sussurrando pela intuição, pela calma,
pelos sinais sutis que o coração sensível consegue perceber. O silêncio de Deus não é mudo. Ele apenas fala um idioma que a pressa não compreende. Muitas vezes, o silêncio é o momento em que Deus está te preparando para algo que ainda não existe. Ele precisa que você cresça em paciência, sabedoria e entendimento antes de te entregar o que pediu, porque um presente fora do tempo se transforma em fardo. É no silêncio que ele testa a tua capacidade de esperar sem desistir. É no silêncio que ele revela se você confia mais no que sente ou no que acredita. A fé é o elo entre o invisível e o inevitável. É a ponte entre o agora e o que está por vir. Deus te prova com o silêncio, não para te humilhar, mas para te purificar. Ele retira o conforto para que o espírito desperte. Tira as muletas para que você aprenda a andar sozinho. E quando finalmente entende que o silêncio também é uma forma de presença, o medo se transforma em confiança. Porque quem confia não precisa de garantias, precisa apenas continuar. O silêncio é o campo onde os fortes nascem e os frágeis se revelam. É o lugar onde o ego morre e o espírito desperta. Quantas vezes você se sentiu sozinho e ainda assim sobreviveu? Quantas vezes pensou que não suportaria, mas suportou? Isso não foi coincidência. Foi Deus sustentando em silêncio. Ele não precisou aparecer, porque já estava dentro de você. Ele não precisou falar, porque já havia te ensinado tudo o que precisava antes do teste começar. O silêncio é a prova final da fé. Quem suporta o silêncio está pronto para ouvir qualquer resposta. Há um equívoco comum em quem busca Deus apenas no extraordinário. Ele não se manifesta apenas em milagres ou vozes audíveis. Ele se manifesta no simples, no cotidiano, no invisível. No ar que entra, no sol que nasce, no coração que insiste em bater mesmo cansado. O silêncio de Deus é o som do mundo ainda sendo sustentado por suas mãos. É a lembrança de que ele nunca saiu do controle. Mesmo quando parece distante, ele governa cada detalhe. O silêncio não é ausência, é soberania. Quando tudo desmorona, não é o fim, é o início de algo maior. Deus destrói o que é pequeno para te ensinar a habitar o que é grande. Ele fecha portas não para te castigar, mas para te proteger do que te desviaria. Ele permite perdas porque o apego te impede de ver o novo. E quando você entende isso, o sofrimento muda de significado. Ele deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. A dor é o mensageiro da transformação. O silêncio é o tempo da metamorfose. O silêncio de Deus é a prova de que ele confia em você. Porque quem confia não precisa gritar, apenas observa. Deus sabe que você vai chegar, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em dúvida. Ele se cala porque acredita que a luz que colocou dentro de você já é suficiente para iluminar o caminho. Ele quer que você descubra essa luz. Quer que perceba que já carrega dentro de si a presença que tanto busca fora. E é no silêncio que essa descoberta acontece. Quando você começa a aceitar o silêncio, a vida muda de tom. As pressas diminuem, o coração desacelera, o olhar se torna mais profundo. Você percebe que Deus nunca precisou te explicar nada, porque Ele sempre te mostrou tudo, apenas de formas diferentes. A resposta estava no tempo, nas coincidências, nas pessoas que vieram e se foram, nas portas que se fecharam e nos caminhos que surgiram de repente. Tudo era Ele, falando através da realidade. Há uma sabedoria que só o silêncio ensina, a de esperar sem medo. Quem aprende a esperar em Deus, aprende a viver com leveza, porque entende que não é o barulho das circunstâncias que define o destino, mas a constância da fé. Esperar não é estar parado, é confiar em movimento. É continuar fazendo o que deve ser feito, mesmo sem sentir nada, mesmo sem entender nada. É saber que Deus não precisa te avisar o que está fazendo para continuar sendo perfeito.
Muitas pessoas acreditam que o silêncio de Deus é sinal de rejeição, mas a verdade é que ele se cala com quem confia. Quando você amadurece espiritualmente, Deus muda a forma de falar contigo. Ele para de te dar sinais visíveis e começa a te guiar pela intuição, pela consciência, pela paz interior. O silêncio é o estágio avançado da comunicação divina. Ele fala com quem já aprendeu a ouvir com o coração. Talvez o que você chama de ausência seja apenas o método de Deus mudar tua rota. Ele apaga planos para acender propósito. Ele interrompe caminhos para que você enxergue a estrada certa. E quando o barulho cessa, você finalmente escuta a direção. O silêncio é o mapa do invisível. Ele não te diz para onde ir, mas te ensina a confiar em cada passo. E confiar é o maior ato de fé que existe. No silêncio, você descobre que o essencial não faz ruído. O amor verdadeiro, a fé genuína, a presença divina, nada disso precisa de som. Tudo o que é eterno se manifesta em calma. Por isso, quando o mundo grita e o coração se desespera, o sábio se recolhe. Ele fecha os olhos e escuta o que o barulho tenta esconder. Porque, no fundo, Deus nunca parou de falar. Foi o homem que parou de ouvir. Com o tempo, você percebe que o silêncio de Deus não é um período de castigo, mas de construção. É o momento em que ele reorganiza tudo nos bastidores, enquanto você aprende a confiar sem enxergar. E quando a resposta finalmente chega, você entende que ela não veio porque você pediu mais. Veio porque você amadureceu. Deus não se move pela tua impaciência, mas pela tua evolução. O silêncio é o laboratório da fé. É onde o espírito aprende a enxergar sem olhos, a entender sem lógica e a caminhar sem mapa. É onde você aprende a amar Deus não pelas bênçãos, mas pela presença. Amar mesmo quando Ele não fala, confiar mesmo quando Ele não mostra, permanecer mesmo quando Ele parece longe. Essa é a fé que move montanhas. Não a fé que exige provas, mas a que continua crendo mesmo em meio à ausência. Um dia, tudo fará sentido. Você olhará para trás e perceberá que cada lágrima, cada demora, cada perda, cada silêncio foi parte do plano. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. O que parecia vazio era o espaço sendo aberto para o novo. O que parecia solidão era o treinamento para a comunhão verdadeira. E o que parecia silêncio era o som de Deus dizendo: confia, estou aqui. Quando o coração entender isso, a ansiedade vai embora. Você deixa de correr atrás de sinais e começa a caminhar em paz. Descobre que o silêncio é, na verdade, um santuário. Um lugar onde a alma e Deus se encontram sem palavras, apenas em presença. Um espaço onde a fé respira e o medo se cala. O silêncio deixa de ser um inimigo e se torna o mestre mais sábio da tua vida. O silêncio de Deus é o som da maturidade espiritual. É o momento em que ele deixa de te carregar no colo e começa a caminhar ao teu lado. É quando ele diz, sem dizer: agora é contigo. E mesmo que doa, há beleza nisso, porque significa que ele confia em você. Ele sabe que já tem a força, a sabedoria e a fé necessárias para continuar. Ele se cala porque já colocou dentro de você tudo o que precisa ouvir. A ausência de resposta é, muitas vezes, a resposta mais profunda. Deus não fala porque sabe que se falasse, você não ouviria. E não ouviria porque ainda estaria preso ao barulho do mundo. Então ele te silencia, te esvazia, te coloca diante do nada, até que aprenda a perceber o tudo. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e se torna revelação. O vazio vira morada. A espera vira fé. E o sofrimento vira entendimento. Quando você entender o poder do silêncio, vai parar de exigir provas e começar a cultivar presença. Vai perceber que Deus está em cada respiração, em cada pausa, em cada segundo em que o tempo parece congelar. O silêncio de Deus não é o fim. É o começo de uma nova forma de escutar.
É o instante em que ele sussurra dentro de ti. Eu nunca fui embora. Só esperei você aprender a me ouvir. O silêncio de Deus não é castigo. É confiança. É o modo dele dizer: você já tem tudo o que precisa. Ele não se afasta. Apenas muda a forma de estar presente. Ele não te ignora. Apenas te ensina a ouvir com a alma, e não com os ouvidos. O silêncio é o idioma da eternidade. E quando você o compreende, nada mais assusta, nada mais falta, nada mais separa. Porque onde há silêncio, há presença. E onde há presença, há Deus.